Muito bem, estamos entrando no ar com mais um programa Virando o Jogo, nessa quinta-feira, dia em que o Grêmio entra em campo pela Sul-Americana. Alan Dias é meu convidado, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Tudo bom, Eric? Um abraço a todos. Olha, o pessoal está na expectativa, porque o Internacional jogou na terça-feira, representando o Rio Grande do Sul na Libertadores, e dessa vez é o Grêmio que entra em campo contra o Lanús, adversário que tem boas recordações, torcedor do Grêmio, o adversário quando o Grêmio foi tricampeão da Libertadores. Ó. Exatamente. E acho que hoje deve ser um jogo mais parelho do que foi na última vez que se cruzaram aí. É bom o Grêmio abrir o olho. Vamos ver como é que vai se comportar esse Grêmio, porque, Alan, esse é o segundo jogo que dá para dizer que é o jogo em que o Thiago Nunes vai poder colocar esse time para jogar. No jogo contra o Ipiranga ele teve apenas um treino, agora já teve um período um pouco maior para se preparar. Tu imagina que nós vamos ver um Grêmio diferente daquele e que jogou com o Ipiranga aqui em Erechim? Não, eu acho que ainda não muito, Eric. Deve ter um pouquinho do tempero aí do Thiago, mas eu acho que ele não vai mexer muito ainda nas peças aí para evitar surpresas. Como entra o Thiago Nunes, o Grêmio do Thiago Nunes, que deve ir com Breno no gol, pela direita, ao que tudo indica é o Rafinha, a volta do Jeromel na defesa. Conta muito o Jeromel na defesa do Grêmio. Mas totalmente, muda bastante. Completamente. A defesa, em comparação do jogo com o Ipiranga, Rodrigues e Juan. Dessa vez, Jeromel e Juan. O Kahneman ainda não tá recuperado. Pela esquerda, o Diogo Barbosa. Deve ser o Diogo Barbosa. Eu cheguei a ouvir algum comentário que o Rafinha poderia ser escalado pelo meio. Chegou a treinar jogando pelo meio. Assim como foi o Daniel Alves, jogou pelo São Paulo no meio campo. O que tu acha da opção? Não, eu acho assim, o teste é válido, tem que observar onde o jogador rende. O Rafinha, todo mundo sabe, tem um potencial grande, mas eu acho que o Thiago ele não vai enfeitar. É mais aquele teste para uma eventual necessidade, acredito. Ele não tem cara de ser um treinador que comete muito esses riscos ou inventa moda como é o Miguel Ángel Ramírez. O Miguel já inventa um pouco mais. Né? Não, o Thiago ele já deu a deixa ali, ele prefere treinar com 11 titulares, tentar manter o máximo possível aquele esquema e segue por aí. E isso é uma coisa que é muito bom deixar claro em relação ao trabalho do Thiago. Porque ele falou na coletiva, eu quero ter um time titular e depois, então eu sigo com esse time titular com alguma troca, se houver essa necessidade, mas vamos ver um time titular. Por isso que o time que jogou com o Ipiranga deve ser muito similar a esse que vai jogar contra o Lanús. Com o meio campo com o Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Ferreirinha, Léo Pereira e Diego Souza. O que dizer desse time? Não, é aquilo que nós já vinha vendo. Né? Não tem muita... O que a gente notou é um ânimo maior já no setor ofensivo ali. O time com mais pressa de chegar, com um pouquinho mais de velocidade, com mais vontade. Ali nos meses finais de Renato, a coisa parecia que estava patinando, vinha devagar, uma aparente falta de vontade. Então, nesse sentido, eu pelo menos percebi que parece começar aí um novo ânimo. Melhorou um pouco. Em relação ao jogo com o Ipiranga, e foi um jogo, sim, que nós já vimos algumas mudanças. Se fala muito sobre a marcação do Thiago Nunes e que se jogava o Grêmio com o Renato uma marcação individualizada e que agora passou a ser uma marcação por zona, ajustes na marcação. Mas em relação ao ataque, o Jean-Pierre, que era dúvida e que sofreu até alguma sondagem do futebol norte-americano e que me parece que vai ficar, é uma dúvida sim no meio campo, principalmente pelo lado direito também, agora com o Alisson que se machucou. O Léo Pereira foi o escolhido para jogar esse jogo contra o Ipiranga e deve ser também o titular nesse jogo. Tu acha que o Grêmio tem que contratar ou esse grupo é suficiente para o Thiago Nunes? Não, tem que contratar. Isso eu venho dizendo desde a minha primeira participação aí no teu programa. O elenco do Grêmio não tem
pulmão para um campeonato longo, os jogos muito um em cima do outro, as viagens. Então, na minha opinião, sim, tem que contratar. E pelo lado direito, ofensivo, estou falando da parte ofensiva do Grêmio, teria que contratar. Não, com certeza. Tem o Jean-Pierre, que ainda também é uma dúvida, porque o Jean-Pierre ora joga bem, ora não consegue executar aquilo que a torcida espera dele. Ora é muito criativo, chega a ser até brilhante em algum passe, encontra algum passe de muita qualidade, ora não consegue fazer nada no campo, é substituído. Agora, para esse jogo contra o Lanús, além de ser um reencontro das duas equipes, é um jogo interessante porque a Copa Sul-Americana apenas um classifica. Então, eu já te pergunto em relação à última partida contra o La Equidad. O Grêmio vai jogar a todos os pulmões contra o Lanús? Tem que jogar a todos os pulmões. Na minha visão, qualquer jogo tem que ser a todos os pulmões. E acredito que sim, o Grêmio precisa desses pontos, é importante que conquiste esses pontos, então tem que forçar para conquistar a vitória fora. É porque a grande dúvida que se tinha era em relação à Copa Sul-Americana ser uma prioridade para o Grêmio ou não. E isso, quem fez com que isso viesse à tona foi o próprio vice-presidente do Grêmio, Cláudio Oderich, que falou, depois da eliminação lá contra o Independiente Del Valle, que o Grêmio iria disputar agora a segunda divisão da América do Sul, que é a Copa Sul-Americana. Quem despertou esse sentimento pela torcida foi o próprio dirigente do Grêmio. Agora, me parece que indo para a prática, o Grêmio sim vai priorizar a Copa Sul-Americana. E precisa. Até porque a Copa Sul-Americana é uma competição que dá a possibilidade não só de garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, como também um valor financeiro e a disputa da Recopa, depois, tudo isso. Não, eu já tinha comentado contigo, eu também achava que o Grêmio ia priorizar a Sul-Americana, e justamente porque eu acho as contratações não estão vindo. E eu não creio que o Grêmio tenha uma grande participação no Campeonato Brasileiro com esse time. Realmente não acredito. A gente acho que com esse time aí não dá para disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar título? Não, arranca bem, claro, tem potencial, tem bons jogadores, mas eu me refiro ao fôlego, aos pulmões. Apesar que agora mudou toda uma comissão técnica, tem que avaliar ainda como vai ficar a preparação física, toda essa questão, porque até um passado recente o Grêmio sofria muitas lesões. É isso, não, mas a mudança da comissão técnica ela existiu, mas o Heverson Pimentel ele foi contratado e permaneceu. Então, permanece o Heverson Pimentel, foi o único, aliás, mas a mudança da comissão técnica foi total. A única diferença do Grêmio para o Inter é que houve essa mudança, essa ruptura, porque o Inter vinha de um modelo um tanto quanto mais defensivo do técnico Abel Braga para o Miguel, que é um técnico que faz várias alterações no modelo de jogo, e o Thiago Nunes, o time que jogou, inclusive, o jogo contra o Ipiranga, era um Grêmio muito semelhante ao que... Claro, se explica pelo treino, um treino apenas, mas para esse jogo também eu, pelo menos, espero poucas mudanças em relação ao trabalho do Renato. E isso é uma coisa que o próprio Thiago, claro, não vai querer... Eu acho que se explica isso também em relação a tu querer mudar um trabalho de um treinador que foi muito vencedor, como é o caso do Renato, um treinador que teve grandes marcos, para um outro trabalho. Então, acho que tem um certo peso dele chegar e já querer fazer grandes mudanças já depois de ter saído o Renato Portaluppi. Eu acredito nem teria como fazer grandes mudanças logo na chegada. Agora, pegando o rendimento do Grêmio, convenhamos, levou um sufoco do Ipiranga. Levou. Então, se nós vamos imaginar que vai continuar esse time, por mais que algumas peças vão melhorar, por mais que a bola aérea possa melhorar no setor defensivo, eu não acredito não que tenha um grande campeonato brasileiro só com esse time. É bom tu tocar num ponto interessante sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras jogou contra esse mesmo Independiente Del Valle, que eu elogiei, e que pelo menos uma parte da torcida do Grêmio achava que
o Independiente Del Valle ia fazer uma Libertadores para brigar por alguma coisa, pelo menos uma classificação, e o Palmeiras meteu 5 nesse time. Então, eu acho que traz à tona que o Grêmio perdeu para uma equipe que não era lá tudo isso. Ou seja, tem muita coisa para consertar ainda nesse Grêmio. Não, vai ter. O Thiago Nunes vai ter muito trabalho. Vamos ver o que espera nessa noite. O jogo um pouco mais tarde, né, Alan? 21h30, o jogo entre Lanús e Grêmio em La Fortaleza. Exato, e vamos estar trabalhando, né, Eric? Vamos estar tá na espera. O Lanús também que recebe esse jogo no La Fortaleza, depois no Grêmio vencer a Libertadores lá, aquele 2-1, em que o Luan colocou aquele jogo no bolso, fez o segundo gol, um belíssimo gol. E agora vamos ver como é que fica o Grêmio depois desse jogo importantíssimo. E primeiro esse jogo da Sul-Americana e depois o Caxias. É bom falar sobre essas semifinais, porque o pessoal já acha que é muito simples para a dupla Grenal estar na final. Mas eu acho que vai ter um desafio dificílimo, muito difícil. Não só o Grêmio que enfrenta o Caxias, como o Inter que enfrenta o Juventude. Essas equipes, elas são poderosas. E o gauchão, mata-mata, ele sempre traz algum grau de dificuldade, uma pressão maior. Sempre tem uma surpresinha ali. Os times do interior, eles costumam fazer uma Copa do Mundo em cada jogo contra a dupla Grenal, mas se a gente for analisar o último jogo do Inter pela Libertadores, é favoritíssimo disparado. Em relação ao que foi visto em campo, a pressão em cima do Miguel? Não, do último jogo ali na Libertadores, que se saiu muito bem dentro de casa. Aparentemente ali começou a aparecer um pouquinho mais o trabalho do Miguel. Então, creio que nesse momento, pelo menos no gauchão, o Inter é favorito. Inter favorito para cima do Juventude. E o Grêmio favorito também. Vamos ver, né? Aí traz um pouco de dúvida. Eu pergunto porque, para mim, o Juventude conseguiu uma classificação. Claro que cresceu no Campeonato Gaúcho, mas em meados, na metade ali do campeonato, quando se imaginava e começava a se desenhar, inclusive, quem estaria depois no término classificado, o Juventude foi ganhando força ao longo do campeonato. Venceu o Ipiranga e depois começou a pontuar. Porque é bom lembrar, diferente do Caxias, que esteve uma regularidade durante todo o campeonato, lá em cima brigando por posições, o Juventude não o fez. Agora, no meu entendimento, o Caxias vai deixar o jogo um pouco mais difícil para o Grêmio. Não só porque na última temporada Caxias e Grêmio duelaram pelo título, como também eu acho que o Caxias, por essa regularidade, acho que se apresentou melhor no Campeonato Gaúcho. Eu também acho por aí, até porque da minha parte eu não acredito nessa história. O Lanús e o Grêmio vão jogar depois de 3 anos, é um reencontro, uma vingança. Não, são outros times, é outra situação. É a mesma coisa, o Caxias perdeu a última vez, agora vem com um ânimo diferente, é um novo jogo, são mais 90 minutos ali. E sim, o Caxias vai dar trabalho. Tu não acredita nessa coisa da vingança, porque ganhamos lá, porque perdemos lá, até porque o Lanús perdeu um jogo aqui em Porto Alegre, gol do Cícero, e depois perdeu ainda mais uma vez lá no La Fortaleza. Eu não levo por esse lado, não. Mas qual tem mais pressão, Miguel ou Thiago Nunes para ganhar o gauchão? Já imaginando um possível Grenal lá na final. Não, eu acho que o Miguel. Ele chegou antes, ele teve mais tempo para trabalhar o time. Tem já uma certa cobrança na torcida por parte de alguns torcedores. Houve um alívio agora com essa vitória na Libertadores, mas eu acho que a pressão maior é para ele. Eu quero chamar a atenção sobre Miguel Ángel Ramírez, sobre Tyson e sobre o Internacional, mas antes eu queria saber, Alan, nós que estivemos acompanhando o Ipiranga, ainda lá no início, a pré-temporada que foi curta, e essas 11 rodadas em que o Ipiranga esteve lutando para se classificar e acabou não conseguindo. O que dá para dizer? O que tu acha que dá para dizer sobre esse trabalho? Que fica. Bom lembrar, deixei isso muito claro, que o presidente Adilson esteve aqui e disse que esse trabalho da comissão técnica fica para o alívio de muitos. Claro, se não vier alguma sondagem ou alguma outra equipe aí, tira o técnico Júnior Rocha. Mas, o que dá para dizer sobre essas 11 rodadas? Não, é tanta coisa para dizer, né, Eric? Houve azar, houve
falhas, então são diversas coisas. Eu particularmente estou gostando do trabalho do Júnior Rocha. Eu vi os jogadores dando a alma em campo, se esforçando. Há muita reclamação em cima das arbitragens, tá? E tem fundamento essas reclamações, mas eu acho que a eliminação ali diante do Grêmio não é culpa da arbitragem. Ele foi culpado em errar feio naquele pênalti, que não existiu, mas assim, a gente não pode ficar a cada jogo, não, foi culpa da arbitragem, foi culpa da arbitragem. Tá? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma ali no último lance, no último toque. O Ipiranga está se defendendo bem, ele está atacando bem, com velocidade, mas é ali no detalhe que a bola ou sai para o lado ou sai por cima, e isso aí, a curto, médio e longo prazo, traz um preço. O que tu acha sobre... Eu acho que eu estou contigo, acho que o azar talvez seja tenha sido um companheiro nesses últimos períodos aí da boa fase do Ipiranga, por ter batido na trave, porque de fato foi muito azar. Primeiro com a derrota, o Ipiranga ia se classificando no finalzinho do jogo. O Pelotas toma o gol do Caxias e acaba eliminando, não só caindo para a segundona, como também levando o Ipiranga junto para fora do G4. É complicado, né? O presidente Adilson veio aqui defender o presidente do Pelotas. Claro, devem ser amigos pessoais. Eu, para mim, queria mais que o Pelotas tivesse escapado do rebaixamento, afundado o Novo Hamburgo, que daí nós estaríamos disputando na semifinal do Gauchão. Não, seria interessantíssimo estarmos lá, Eric, mas infelizmente não deu. E agora o foco vai ter que ser aí da Série C. E ali é outro campeonato longo. Os grupos foram feitos mais regionalizados, então isso deve poupar um pouquinho os jogadores, mas pouco. Vai haver bastante viagem, vai haver idas e vindas aí, então o trabalho vai ter que ser bastante forte. Nós temos a informação da saída do Caprini, que escolhido até uma boa porcentagem da torcida como o melhor jogador do campeonato. Eu prefiro não dizer qual foi o melhor jogador, fica para o torcedor do Ipiranga dizer, mas eu acho que de fato foi um campeonato marcante do Caprini e perde para a Série C. Agora, o que dá para dizer? Esse grupo é suficiente para, quem sabe, alcançar uma Série B, e o Júnior Rocha é um treinador que já conseguiu esse feito, de colocar um time da Série C para a Série B. Nós estamos em boas mãos. Esse grupo é capaz de conseguir um acesso à Série B? Tem futebol para isso. Agora a gente vai ter que ver se tem fôlego, se vai ter pulmão. Eu acho que ali a queda na Copa do Brasil deve ter alterado bastante os planos da direção. Eu tenho a impressão que a ideia era contratar mais peças para segurar nesse campeonato longo aí. Mas sim, o Ipiranga tem futebol para isso. Demonstrou diante do Grêmio, demonstrou diante do Inter, em quase todas as partidas. Só aquela coisa, num campeonato longo tu não vai poder fazer todas as partidas como tu fez diante do Grêmio e do Inter, porque aí não tem pulmão que aguente. E vai ser muito difícil, competição longa mesmo. São 18 rodadas, 10 equipes, ou seja, 9 jogos no primeiro turno, mais 9 no segundo, 18 rodadas. Vai ser difícil. Quem sabe, vamos esperar um ótimo campeonato e que seja um campeonato para fazermos história. Mas o Ipiranga já está merecendo subir, já faz um tempinho, aí vem batendo na trave, e eu acho que, quem sabe, esse ano acerta. Vamos esperar. Internacional jogou na terça-feira contra o Deportivo Táchira, eliminou todos os fantasmas que estavam ali rondando o Beira-Rio, todas as críticas, então me parece que os colorados estavam à beira do vagão esperando esse trem sair. Embarcaram no trem Miguel Ángel Ramírez. O que dá para dizer sobre essa vitória? Me parece que agora tudo vai bem, que eu falei na quarta, tudo vai bem na grande Porto Alegre para os lados do Internacional. Geralmente tudo vai bem até o próximo jogo, né? E aí é uma outra surpresa. Mas, como eu te disse antes, eu acho que foi ali a melhor apresentação do Inter, de Ramírez,
começou aí a surtir um pouco efeito o trabalho dele. O Patrick jogando por onde tem que jogar foi um bom destaque. Mas vamos ver o andamento, porque assim, o adversário não era lá essas coisas. Não que o Inter tenha alguma coisa a ver com isso. Tem mais é que golear mesmo. Mas vai afunilar. Cheguei a ouvir ainda ontem que algumas pessoas deveriam prestar um pouco mais atenção a alguns jogadores, em especial o Rodinei e principalmente a senhora de Norbach. Deveria abrir os olhos para o Rodinei. O que tu acha? Cedo. Um pouco cedo para falar uma coisa dessas, né? Mas de fato o Rodinei calou aqui até a minha boca, porque eu disse que o Rodinei... Mas a minha crítica, ela não foi em cima do jogador, ela foi na utilização dele pelo lado esquerdo. Que daí, um jogador de lateral direito jogar na lateral esquerda, para mim, não cabe. E isso foi uma coisa que o Miguel quis fazer no jogo contra o Always Red. Agora, uma coisa que é bom destacar nessa quinta-feira é que ontem teve jogo, o Olímpia venceu. Então, o grupo do Inter está tudo embolado. Todos os 4 times têm 3 pontos. E isso é uma coisa que, olhando para a segunda rodada apenas, é muito cedo. Sim, mas a Libertadores é uma competição curta. São 6 jogos, 3 no primeiro turno, mais 3 no retorno. O Inter já tirou aquela dificuldade que era jogar na altitude. Agora, não vai ser fácil. Eu ouvi alguns colorados dizer que o Inter vai fazer 13 pontos agora, que vai ganhar todos os jogos, vai empatar um. Eu acho que é cedo, Não sei se tu concorda comigo. Não, assim, eu não vejo dificuldades para o Inter classificar. Houve aquela surpresa ali na altitude, não acho que foi culpa da altitude, foi a falta de futebol mesmo apresentado. Se recuperou na sequência. Uma vitória como essa da última terça-feira traz confiança para todo mundo, relaxa o ambiente de trabalho. E eu acho que o Inter é o melhor time ali do grupo. Então, eu creio que classifica, sim, sem maiores dificuldades. Eu também imagino que vai classificar. O que eu penso, pelo menos agora, é sobre essa questão. O Inter agora está voando e que tem condições de ser campeão da Libertadores. Eu acho que sim, até porque no último jogo eu consegui ver uma evolução do Inter. O que no jogo contra o Always não tinha visto, e no Gauchão é muito difícil tu tirar alguma análise, porque o adversário tem uma inferioridade técnica muito latente. Agora, Alan, em relação à saída de bola do Internacional, para mim é um dos destaques. Porque até então Marcelo Lomba vinha participando inúmeras vezes das jogadas, porque o Miguel é um técnico que gosta de jogar dessa maneira, com o goleiro participando, com a defesa participando, e que acabava comprometendo o Inter, porque essa qualidade na saída de bola ainda não era vista. Nesse jogo contra o Deportivo Táchira, nós já conseguimos observar isso. Não, exato, houve uma melhora ali, mas é como eu disse, né, Eric? Ainda vamos ter que ver diante de adversários mais fortes, uma marcação mais em cima, uma marcação mais forte. Então, ali são os primeiros sinais. Eu acho muito cedo ainda para tirar conclusões. Porque eu não sei se eu não entendi direito ainda o trabalho do Ramires, mas eu tenho dúvida em como é que vai acontecer o entrosamento, se for mantido esse... Não, cada jogo nós vamos fazer uma coisa diferente. E foi o que ele disse que vai fazer. Cada jogo eu vou mudar, ou seja, nas palavras de Miguel Ángel Ramírez, eu me adapto ao adversário. Cada jogo ele monta um time que vai se adaptar ao adversário. Não, exato, eu acho complicado isso aí, por mais que assim tu vá treinar um mesmo esquema, a mesma saída de bola, o momento que mudou teu companheiro ali do lado, eu acredito que traga um pouco de confusão. E principalmente essa questão de tu marca num jogo 3 gols e no seguinte tu não sabe se tu vai ser titular, porque o treinador gosta de ficar mudando. Foi o que aconteceu com o Thiago Galhardo. Exato. Claro que no meu entendimento o Yuri Alberto, e eu falei aqui, talvez alguns até vão me criticar, mas se o Yuri Alberto estivesse no Grêmio, colocava o Diego Souza no banco de reservas, no meu entendimento. Porque o Yuri Alberto tem tudo aquilo, todas as características que um centroavante precisa ter. Sim, não, o Piá é bom, vem apresentando aí um bom futebol, vai ter uma parceria boa lá na frente, acho que a entrada do Tyson aí vai contribuir imensamente para ele,
Então, com certeza. E todo mundo estava esperando a estreia do Tyson, que não aconteceu. Mas é bom lembrar que o técnico disse que a entrada do Tyson só não aconteceu porque o Palacios foi expulso, porque o Tyson estava com plenas condições físicas. Isso eu não tenho dúvida, porque já temos a informação de que Tyson já demonstrou estar bem fisicamente. Agora, para mim, me parece que o Miguel tardou muito a fazer as substituições. Ele esperou o Palacios ser expulso para vir a fazer essas substituições e colocar o Tyson. Poderia entrar antes na partida, talvez fosse a ideia dele mesmo, poupar o... Acredito que fosse a ideia do Tyson entrar, mas o jogo estava ganho, o jogo estava fácil, acho que não havia a necessidade de mexer. A expulsão acabou trazendo uma certa dificuldade, houve daí aquele recuo para o 4-4-1, acho que fez bem nessa questão, e tanto é que o Inter não sentiu a expulsão. E o Patrick? O Patrick é o Patrick, quando deixam jogar, ele joga. E quando não deixam? Some. Daí não joga. Mas o Miguel Ángel Ramírez, me parece que agora a torcida está um pouco mais calma com essas modificações. Daqui a pouco, se ele não quiser colocar o Marcelo Lomba pela lateral esquerda, daqui a pouco pode ser que seja um caminho que ele siga adiante. Não, mas eu acho que um pouco também ele está conhecendo aí a característica dos jogadores e tudo isso aí vai fazer com que ele sossegue um ponto, né, um pouco nessa estratégia dele de toda hora estar rodando e mudando. Favorito contra o Juventude, lembrando que o jogo é no Montanha dos Vinhedos, porque o Alfredo Jaconi está sem condições de receber jogos. O favorito é o Internacional. Vamos ver. Até domingo ainda tem tempo, tem mais o programa de amanhã para nós ficarmos planejando como é que vai ser essas semifinais. O Ipiranga não está mais para mim, o resultado que acontecer vai ser o que Deus quiser. Agora, Alan, jogo de hoje, palpite para hoje, Grêmio e Lanús. Quer dizer, Lanús e Grêmio, La Fortaleza. Não, eu dou uns 2-1 aí para o Grêmio. 2-1 para o Grêmio. Repetindo o que aconteceu com a Equidad, eu vou com os 2-0, otimista. Thiago Nunes ganhando a primeira, ganha a sua segunda partida. Pode ser também. Bom, Alan, muito obrigado pela participação. Nessa quinta-feira, vamos ver se vemos uma boa apresentação do Thiago Nunes na sua segunda partida frente ao Tricolor Gaúcho. Vamos aguardar. Obrigado, Eric, por mais esse convite aí. Abraço. Um abraço também para quem esteve conosco. E vamos esperar até amanhã para ver se vamos comemorar ou ficar tristes com uma vitória ou com uma derrota do Grêmio pela Copa Sul-Americana. Um abraço para todo mundo.